pessoal, estamos começando mais um podcast Cena Cultura, o oitavo dessa temporada, né? E hoje vamos receber nosso amigo aqui lá de Itacoaém, da terra do barro, da terra do formigueiro, historiador Tony Danilo. Boa noite, Tony. Pode falar. Boa noite, Alexandre. Boa noite. É um prazer a todos estar aqui no teu programa e mandar um abraço para todo o Goiânia e toda a nossa região. Pronto. Hoje é vai ser um pouquinho diferente dos demais programas. Hoje é história. Toma história hoje. Vamos começar de história. Nós trazemos hoje no nosso nicho cultural uma peça do mestre Nicola, lá de Jaboatão, tá? É um anjo da guarda feito em pedra calcária no estilo barroco, né? Nós todos os programas trouxemos uma peça de alguém. Hoje é Nicola, já viu gente de Tracunhaém, gente de Belo Jardim, Alto Moura, Goiânia, obviamente, minha terra aqui. Nós estamos fazendo um programa aqui nos estúdios do TV Gamum. Temos mais uma vez nossa companheira aqui, Thaís Gomes, nossa intérprete de Libras, né? A nossa luminária aqui, nossa querida da Cestaria de Canabrava lá de Pontos de Pedra, tá? E temos como apoio a arquitetos de João Pessoa, a Gráfica Goianense aqui de Goiânia, Serrinha Filho, do nosso amigo Marcos Serrinha, e o incentivo é da Fundarp, Secretaria de Cultura, Estado de Pernambuco, tá? Funcultura, um projeto aprovado no Funcultura, a realização da Veloso Produções e a produção da Tagino Produções com a TV Gaiamum. É o oitavo, essa temporada são apenas 12 programas, já estamos bem pertinho, mas não a convite, mas algumas pessoas interpelaram porque vai acabar. Inclusive Sérgio, que ele gosta de ficar escutando essa história, né? Porque acabar. Enfim, estamos realmente pensando, não é? E a gente ampliar a temporada. Temos um período agora bem interessante, né? Esse finalzinho de ano, finalzinho de mês, e já adentramos dentro das festividades do carnaval, né? E eu sou do cultura popular, né? Sou maracatuzeiro, enfim, vamos ter muito assunto para tratarmos aqui, tá? Mas hoje, especialmente hoje, Tony Danilo, que é parceiro, gente, muito parceiro meu, uma pessoa que já me ajudou em vários momentos, me ajudou com seus conhecimentos, né? Vamos falar disso também, daquele trabalho que nós fizemos, né, o ano passado. Aliás, esse ano, né? Só que nós começamos no ano passado, né, esse ano, que foi o encontro de Maracatu lá em Bringas, e você foi nosso consultor, digamos assim, né, nos trazer a história que está no seu livro, que está aqui, que a gente está apresentando aqui. Vamos falar também do livro, né? E diferente dos outros, a gente trouxe pessoal do teatro, literatura e tal, a gente vai fazer hoje sobre história, Tony, mas como é foco do podcast, a gente trazer produtos. Não, o que é que Tony Danilo, além do livro, que é um baita de um produto, um baita de um livro que todo mundo deveria ter em casa, a gente aqui na nossa região, o que é que Tony Danilo está ofertando também, né? O que é que você está aprontando por aí. Mas tudo tem início, então vamos começar do início, como a gente faz sempre aqui, que a ideia não é só o produto sem a pessoa, tem que ter a pessoa, tem que ter uma história, né? Tudo tem história. E aí a gente quer saber, e acho que para quem está te conhecendo agora, né, que é Tony Danilo lá de Tracunhaém, que falou em Tracunhaém, falou história, Tony está no meio, Tony está participando das coisas, que é assim como você é conhecido lá, né? Mais facilmente, né? Tony. Né? Enfim, nome de artista, né? Tony Danilo Pereira Duarte da Silva. Porra, é daquele pessoal do grande pra caramba. Pessoal do dono de engenho. Lá atrás, né? Que casava com os primos e tal, e o nome ia aumentando. Enfim. E aí, Tony, nos conta pra gente. Como é que é esse menino Tony? É de Tracunhaém, viveu lá no meio do barro. Como é que é lá na Toca do Caranguejo, que é outro capítulo da tua vida. Conta pra gente aí. Esse menino Tony realmente é oriundo de Tracunhaém, nascido. Eu digo sempre o seguinte: eu nasci em Carpina, porque Tracunhaém na época não tinha uma maternidade, mas eu fui só emprestado mesmo para nascer e não dormi nem a primeira noite em Carpina. Já pode receber o título de cidadão, né?
de Tracunhaém, né? Já que não é nascido lá. E é merecedor. Você, Gilson Xavier, um abraço, meu amigo Gilson. Quem mandou um abraço para você e tá ouvindo a gente é Ivo Deodato também. Ivo Deodato, mestre. Outro grande parceiro. Sou fã seu, Ivo, do seu trabalho, da sua poesia, da sua genialidade, velho. É sempre bom nossas conversas. Era melhor ainda, né, Ivo? Quando era no bar de Tony, mas não tem mais bar. Vamos lá. Então, Alexandre, aí eu desde criança sempre criado lá na cidade, minha família toda conhecida lá, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai. E eu cresci nesse universo, feito você falou, dentro das olarias, dentro do canavial chupando cana, às margens do açude jogando pedra, aos domingos a feira e a missa. Então isso foi tudo uma formação da minha identidade cultural e como pessoa também. E desde cedo eu já tinha um despertar para esse olhar tanto artístico como da arquitetura que Tracunhaém dispunha, como dispunha até hoje. Mas aí eu lembro que nessas minhas curiosidades eu ficava um pouco sem entender, porque as pessoas falavam da idade de Tracunhaém, mas era uma idade de emancipação. Então, eu ainda muito jovem, Tracunhaém tinha 30 e poucos anos. Só que eu passava de frente às igrejas e via as datas de 1827, 1846. E quando eu assistia às matérias de jornais, tanto jornais impressos como jornais televisivos, falava em Tracunhaém na cultura do barro, que é muito forte, e o mundo todo conhece Tracunhaém pelo artesanato. Mas aí eu ficava intrigado o que é que tinha por trás, o que é que tinha de história por trás. E isso me fez eu pesquisar um pouco mais sobre a minha cidade. Isso em torno, eu tinha de 9 para 10 anos, quando eu comecei a ter esse interesse. A curiosidade. E aí eu fui ler, eu lembro que minha primeira referência foi ler um livro de Nazaré da Mata, do padre Petronilho Pedrosa, e citava muito Tracunhaém durante o percurso histórico de Nazaré. Então aí eu fui gostando mais, pegando outras biografias. Eu fui ler a biografia de Lagoa do Carro, feita por um grande amigo do meu pai, que era Cícero Antônio, faleceu. E aí eu descobri muito mais coisa também de Tracunhaém. Depois eu abandonei essa parte de pesquisa. Eu fui ser músico, fui estudar música, fui estudar guitarra, contrabaixo, fui ser roqueiro. Isso parou onde? Essa parte musical aí? Então, aí... Já vi que não deu muito certo. Não é que não deu certo, é que realmente eu fui estudar música. A gente montou um conjunto lá em Tracunhaém, a gente fez uma série de shows de homenagem da Jovem Guarda, com sucesso de público. Depois a gente participou de alguns projetos culturais, mas sempre a vocação histórica estava maior. Você tocou no Tipóia, não? Tocamos no Tipóia. Tocamos por 2 anos ainda. Olha aí. Mas aí foi em 2010, realmente eu digo, não, a cidade precisa de uma biografia, não tem, e é uma cidade muito histórica, e eu vou me debruçar sobre isso aí. E aí começou a gênese do Tracunhaém, uma freguesia pernambucana. Eu gosto muito do título, né? Você empregou essa palavra aí, freguesia, né? Eu acho muito legal esse título. E também uma curiosidade da questão de Nazaré ser distrito de Tracunhaém. Isso. Né? E acabou que Nazaré foi Nazaré da Mata, tá, gente? Nós estamos falando de cidades aqui da região da nossa região, norte de Pernambuco, tá? Pernambuco tem 2 regiões da mata, uma Mata Sul, que faz divisa com Alagoas, e a Mata Norte, que faz divisa com a Paraíba. E nós estamos na Mata Norte, Goiânia, Tracunhaém, Carpina, Nazaré, Buenos Aires, Paudalho, També, Condado, Aliança. Todos são 19 cidades, todas compõem, na verdade, a Mata Norte, que é uma zona canavieira, né? Lá de origem, muitos engenhos, né? E praticamente totalmente cercada, ou totalmente plantada de cana. Né? De cana de açúcar, para depois ser transformada em álcool e açúcar. Enfim.
Mas continua. Nazaré era distrito e depois foi emancipada primeiro. Isso. Não é isso? O meu livro realmente chegou na hora certa porque havia esse embrulho histórico entre as duas cidades, principalmente, porque são co-irmãs ligadas pelo mesmo rio, ligadas pela mesma linha do trem e ligadas pela mesma BR. Mas o que acontece é que a germinação de Nazaré é o engenho Lagoa Dantas, né? A dona do engenho resolve doar uma parte da terra para construir ali uma igreja onde hoje está a Catedral de Nazaré. E esse engenho, Lagoa Dantas, estava dentro da freguesia de Tracunhaém. Inclusive, em 1808, ela já pede à colônia portuguesa para transferir o engenho para seu filho. E ela descreve na carta: por eu ser mulher e já provecta da idade, ficando viúva, pediu ao reino para passar o engenho para o filho. E o filho, quando assume o engenho, ele resolve doar uma parte maior para a construção da igreja. E o primeiro batismo que acontece na igreja de Nossa Senhora da Conceição em Nazaré, ele está registrado nos livros de batismo da matriz de Tracunhaém, que já era matriz desde 1690. Só que a Nazaré vai avançando até pela questão religiosa e econômica da devoção a Nossa Senhora. Tracunhaém tinha um padroeiro dos brancos, que era Santo Antônio, da elite açucareira, e tinha a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, que era a Irmandade dos Escravos e Pardos. Tem até hoje, né? E tem até hoje, né? E Nazaré, com essa devoção maior a Nossa Senhora da Conceição, foi crescendo politicamente, economicamente. E um fato curioso é que em 1798, alguns cidadãos de Tracunhaém pedem a emancipação de Igaraçu. E a Câmara de Igaraçu julgou contra, porque... Pede a emancipação de Igaraçu ou de Tracunhaém? Pede a emancipação de Tracunhaém de Igaraçu, porque nós éramos sim, comarca de Igaraçu. E aí é negado esse pedido, e uma das questões foi a falta d'água na vila de Tracunhaém. A rainha de Portugal autorizou a construção do açude, que é aquele açude velho que fica ao lado do restaurante. Só que o açude só veio ser construído anos depois, no século depois, 1805. E quando o pedido da comarca vem para Tracunhaém, Tracunhaém já estava com o comércio um pouco abaixo. Então, essa comarca que seria Tracunhaém, ela vem para Nazaré da Mata, fica para Nazaré. Aí é onde a gente começa a caminhar um pouco separado. Tracunhaém, como freguesia, impunha Nazaré a religião, e Nazaré, como comarca, impunha a Tracunhaém a questão jurídica. E isso vai se arrastando até o final do século, quando o Império cai, que chega a República, Nazaré realmente se torna município autônomo e Tracunhaém passa a ser distrito, o segundo distrito de Nazaré da Mata. Então nós temos aí duas fases. De 1690 a 1892, Tracunhaém era mãe de Nazaré. De 1892 até 1963, Nazaré passou a ser mãe de Tracunhaém. Que confusão. Mas me diga, com todos os seus conhecimentos, né, que são vários, e com esse produto aí que é o livro, né, todas as pesquisas, né, o livro é muito interessante. Eu tenho ele, como outros, como um livro de pesquisa, né, assim. Se você não tiver um interesse focal, assim, de querer saber algo, deixa ele lá. Você, aqui e acolá, você dá uma olhadinha, né, quando alguma coisa te chama a atenção. E eu acho que é uma peça muito interessante. Acho que todas as cidades deviam ter algo parecido. Mas, Tony, além do livro, o que é que tu oferece mais, assim, profissionalmente? Tony é pesquisador, Tony não tem um livro, Tony é historiador. Tu recebe pessoas, por exemplo, tu faz um trabalho de guia lá, de levar as pessoas nos engenhos e tal. Tu tá gravando uns vídeos, eu vi uns vídeos teus, né? Falando de todo esse ciclo dentro dos engenhos, né? Enfim, que assim, é interessante, né? É legal saber. Eu também sou bem curioso, gosto muito. Gosto. Mas quais outras coisas que você faz profissionalmente, digamos, ou um outro serviço que você oferta baseado não, com esses conhecimentos de história, que as pessoas possam te procurar ou você realmente trabalha fazendo isso?
Foi um processo tão natural que levou a vários segmentos. Por exemplo, escrevendo este livro, o primeiro livro, a gente militou na questão cultural de trazer a volta dos trens de Recife para Nazaré da Mata. E Tracunhaém ficaria de fora, porque a estação de Tracunhaém foi demolida. E na época eu entrei na negociação e a gente conseguiu incluir Tracunhaém dentro da rota. Nós fizemos várias caminhadas, inclusive tivemos caminhada em um Patininga, em Aliança, em Nazaré da Mata, com essa precisão de a gente incluir a Mata Norte dentro da cultura. A ideia inicial era um trem da cultura sair de Recife todos os sábados, todos os domingos, experimental. Um vagão com biblioteca, outro com pé de serra, outro com orquestra. Nós estávamos com essa conversa bem encaminhada quando houve a ruptura do governo Dilma. Começamos as novas negociatas novamente. Negociações. Enfim, nada saiu do lugar. Mas aí eu comecei, nessas minhas andanças pelos engenhos, eu comecei a formalizar mentalmente uma rota que está incluído, inclusive, o Engenho Bringas, o Cruzeiro de Bringas. E não foi algo sério que eu criei, mas que, portanto, eu divulgar, as pessoas vinham, como você falou, a minha procura para a gente ir até visitar esses engenhos. Pessoas que tinham curiosidade, que nunca viam um engenho de perto, outros que queriam só conhecer a história, outros que tinham parentes ali enterrados ou que tinham parentes em genealogia. E a gente acaba sendo fazendo um pouco de tudo e tendo uma referência de tudo. Quando eu montei até o próprio restaurante, eu montei com essa proposta dele não ser apenas um lugar onde as pessoas iam se alimentar, mas que ele fosse um museu aberto, porque o turista que viesse para Recife consumir o artesanato da cidade, pudesse ter na cidade um lugar que ele conhecesse a zona rural em pouco tempo. Por isso que eu montei aquela galeria de fotografias com todos os engenhos, porque a minha proposta era essa: o turista chegar e ter uma análise geral de um resumo geral do que é consumir o artesanato, consumir a gastronomia e também consumir um pouco da história, né? É verdade. E gerar memórias bem interessantes. Bem interessantes. Mas e profissionalmente eu já fiz muita coisa. Eu já tomei conta de engenho, eu já fui gerente de oficina. Se a gente... Já foi artesão, não? Já mexeu com barro, não? Eu quero que você conte para animar um pouco a conversa. Eu acho que você está cansado, chegou atrasado, né, pessoal? Enfim, a viagem deve ter sido longa. Quase que a gente não chegava aqui. Mas chegou, estamos aqui no ar, ao vivo. Quero que você conte, que para mim eu não sabia, né? A gravação da novela lá em Tracunhaém. A Coração ao Lado. Sim, eu não sei, não lembro. Então, mas Tarcísio Meira, né, coisa e tal, né? E as cenas que foram gravadas lá. Que aqui em Goiânia, por exemplo, a gravação de Riacho Doce, né, numa das nossas praias aqui, é um marco na história, né? É tanto que tem um lugarzinho lá, não sei como é que você vai traduzir isso, Thaís, que era conhecido até então como o Buraco da Véia. Né? Depois da gravação virou Riacho Doce. O mesmo lugar, né? Ganhou o nome bonito, Riacho Doce, né? De Buraco da Véia para Riacho Doce. E tenho certeza que Tracunhaém também marcou a presença do elenco global lá, com toda uma estrutura de gravação. Qual foi o ano que isso aconteceu? 1980. Em 80, cara. Tempo, viu? Em 80 é quando o Zé do Carmo fez o Anjo Cangaceiro. Aí em 80. Eu acho que... Mas como se deu isso? Vai, conta pra gente. Eu quero que você saiba. Você não viveu isso, né? Não. Eu vinha nascer 11 anos depois, né? Eu sou de 91. Somente? Sério? Novinho. 32 novo, anos apenas. Novo mesmo. A novela Coração ao Lado dividiu a Tracunhaém em dois períodos. Uma Tracunhaém antes e uma Tracunhaém depois. O artesanato naquele momento estava numa ascensão muito grande. Certo.
já com a reformulação de dois artesãos importantes naquele momento, que foi Zezinho do Boneco, o falecido mestre Zezinho. Zezinho, ele tinha uma proposta muito comercial de expandir o artesanato de Tracunhaém. Somou-se a chegada de Tiago Amorim em 1975. Tiago reformulou todo um sistema de logística, de vendagem do artesanato. E em 1980, quando a Globo desce para Tracunhaém com esse intuito de fazer as primeiras cenas lá, jogou Tracunhaém para o Brasil todo, né? Com aquela arte. Até porque Tarcísio Meira representava um boneco chamado Juca Pitanga, sim. que a cidade toda reproduziu e vendeu muito bem isso. Ivo também surge bem forte nesse período, né? E Ivo era um dos grandes reprodutores do boneco Juca Pitanga. E vou contar essa história bem baixa de detalhes. E é interessante, Alexandre, que até lá no próprio restaurante, no tempo do meu pai botou uma loja chamada Juca Pitanga em homenagem ao boneco e à novela. E isso fez com que a cidade florescesse para o Brasil. Mas tem uma coisa que eu acho que é importante que a gente fale. A gente está falando de 1980. Isso. Tá. Aí, segundo você, que é o historiador, o artesanato, trabalho com barro estava em ascensão, né? Estava todo mundo bem, a novela vem, a Globo vem e traz, né? Claro que isso acende, né? Claro que isso divulga. Mas traz um tema que até pouco tempo, algumas pessoas fazem questão de repetir, que é a questão do artesão do interior ser explorado. Isso. Ser explorado. Que é onde que o cara lá de São Paulo comprava as peças já que é um preço e vendia lá. Enfim. É uma discussão bem sensível até, um assunto bem sensível, não é? Mas aí fica a ideia do artesão do interior sofrido, explorado, pobre como sempre. Isso. Pois bem, nas minhas andanças na Tracunhaém, hoje na Tracunhaém de 2023, eu não vejo esse artesão pobre, sofrido, explorado. O tempo mudou. É? O tempo mudou e não só o olho sobre as peças, né? A observação das pessoas. A gente tem vários fatores aqui, se for falar disso, a gente vai falar uns 2 dias. Né? Mas principalmente vamos dizer, os vetores, tipo, a logística hoje você consegue entregar uma peça onde você quiser. Isso. Não é? E antes tu considera não era tão fácil, tão simples. Assim. A ressignificação da peça de barro e com toda a diversidade que Itacoaém traz, que eu acho incrível isso lá. Não é? Eu visitei, a gente fez aquele trabalho lá com alguns ceramistas e são estilos, produtos, peças totalmente diferentes uma das outras, né? O trabalho de Ivo é um, o trabalho de Mano é outro, o trabalho de Joaquim é outro. O trabalho de Zusa, né? É algo totalmente diferente. Se você for para as Lênis, né? As meninas têm outra pegada e, enfim, acho que eu vou esquecer alguém aqui, né? Mas são micro-universos, né? Dentro do barro de Tracunhaém. Mesmo com aquele discurso lá atrás, dessa novela aí, tu achas que aquilo perdurou, aquilo reforçou essa coisa sofrida das pessoas lá atrás? Tu acha que isso se manteve muito tempo? Porque eu não escutei nada disso. Eu encontrei pessoas felizes, fazendo o que gostam de fazer. Né? Não, hoje o cenário está muito, muito melhor. Eu acho que Mas tem alguém que reclama ainda? Sempre vai ter. Mas sem razão. Mas sem razão. Hoje o universo do barro ele tá muito mais expansivo, muito mais aberto. Até com a chegada do digital, das redes sociais, a gente conseguiu transformar em 2 coisas: o produto acessível aos olhos e a logística, quanto a própria valorização do artesão. O artesão ele vem se lapidando com as décadas para um bom atendimento, para um ateliê, para um conforto melhor, para entender a demanda do cliente. Mas aí a gente voltando um pouco atrás, aquelas primeiras cenas da novela em 80 realmente era o retrato do artesão pernambucano
daquela década ali. Era realmente esse. Eu digo isso como pesquisador, nas fontes dos jornais que eu pesquiso, havia um clamor muito grande do jornalista em prol dos artesãos de Tracunhaém. É tão de tal que Lídia Vieira, o maior sonho dela, ela já doente, acamada, o único sonho dela era poder ser sepultada em um caixão e ter flores no caixão dela. O último desejo dela foi esse. Está registrado em jornais. Mas porque ela achava que isso não ia acontecer, que não tinha condições disso acontecer? Eu acredito que por um momento sim, o momento que a cidade vendia. Porque o artesanato de Tracunhaém era vendido por combo. O turista, quando chegava, o artesão ele fazia um combo. Ele fazia um santo, uma tigela e vendia o combo completo. Não tinha noção nem de preço, nem de logística. Isso já foi muito melhorado com a chegada de Tiago Amorim. Então a novela naquele momento ela expressava realmente a condição, a realidade da cidade, que hoje é uma realidade muito diferente. Muito, totalmente diferente. A FENEARTE está aí para dizer também a gente, foi um dos fatores de elevação do artesanato. Mas assim, comparando com outros centros, não posso dizer, eu fico pensando muito para não criar polêmica, nem... Mas o bom é a gente criar polêmica, porque a gente vai difundindo... Mas pensando em comparação a outros centros produtivos de cerâmica, sai do utilitário, só das panelas, né? Vai para um figurativo, mas um figurativo muito original. Muito idêntico. Muito original, quando você junta aí as primeiras mulheres, né? As precursoras. Antônia Leão, que dá uma passagem aqui, né? Antônia Leão, Lídia Vieira e Severino Batista, né? Muito original, assim, uma peça muito delas, né? Diferente da cerâmica de Caruaru, que tem outro apelo, né? E que ganhou dimensão assim, gigantesca por outras razões, obviamente, né? E é uma escola que é ainda muito produzida, tá? Mas Tracunhaém, eu acho que ela foi muito, não posso dizer, ela foi feliz, com essa diversificação de estilos, tá? E Nuca, a gente não pode esquecer do Leão Nuca, a gente não pode esquecer de Dona Maria Amélia, né? Que deixou recentemente, Noêmia com a florista, e essa liberdade que eles têm de cada um fazer do seu jeito. Uma coisa que eu escutei muito lá, estou com encomenda para 2 meses, né? Isso é fantástico para um ambiente interior de produção artesanal de barro, né? Diferente de Goiânia, por exemplo, que infelizmente saiu do imaginário, né? Quando se fala em peça de barro, Goiânia não é mais lembrada como centro produtivo, o que já foi lá atrás. Que já foi, forte, que eu queria dizer agora, porque eu tinha umas matérias de Antônio Leão, ela dizendo o contrário do que a gente está falando agora. Sim. Não gosto de Tracunhaém porque Tracunhaém não tem vendagem. Goiânia é o centro da vendagem de artesanato. Sim. Isso nos anos 40, ela relata. Tá vendo? É muita história, não? Antônia Leão tem umas peças dela bem interessantes. Enfim, eu gosto muito de Silvina Batista, do espírito que as pessoas, né? O espírito dela, né? De colocar Nossa Senhora Dor de Cabeça. Eu acho isso fantástico. Fantástico. Mas outro episódio que vale a gente comentar, Tony, e assim foge um pouquinho do artesanato, um episódio que está no livro, e também, gente, eu acho que acaba se achando aí na internet, e outras versões, obviamente, é a questão do massacre de Tracunhaém, né? Massacre de Tracunhaém. Nós temos até uma escola aqui com o nome dele, né? Diogo Dias. Mesmo, né? E esse massacre de Tracunhaém, conta pra gente aí como é que se deu isso, enfim. Esse massacre de Tracunhaém, na verdade, foi às margens do rio, né? Ou do rio Tracunhaém, que deságua aqui em Goiânia. Sim. Né? Pouca gente sabe disso. E o engenho Tracunhaém existe até hoje, com a divisão em 63, ficou pertencente ao município de Itaquitinga, né? E vale ressaltar que Itaquitinga pertencia a Goiânia. Então Diogo Dias era dono do engenho Tracunhaém. O engenho Tracunhaém era muito grande, né? Hoje 4 ou 5 engenhos faz parte daquele território ali do engenho Tracunhaém. Foi dividido, né? Itapirema e outros engenhos. Mas aí conta a história que
um mameluco, né? Saiu daqui de Pernambuco, descendo aí para Paraíba, ali em 2 estradas por ali, tinha uma tribo indígena. Ele, gozando da simpatia, casou com uma filha do cacique, mas a tradição da aldeia era que depois de casado não saísse da aldeia. E ele raptou a sua... O nome da cidade é Serra da Raiz. Serra da Raiz, na Paraíba. Isso. E ele... Então o cacique manda 2 filhos fazer a queixa em Olinda, né? E quando chega em Olinda, estava o governador do Brasil interino e faz a queixa. E ele consegue retomar a Índia de volta. Chegando aqui às margens do rio Tracunhã, no engenho Tracunhã, pernoitaram para seguir viagem. E quando amanhece, a Índia foi raptada. E foi raptada pelo Diogo Dias, que era o dono do engenho. Então os 2 irmãos voltou, contou o fato ocorrido. O cacique se juntou com outros índios, se fala até do Rio Grande do Norte, com apoio dos franceses, e a gente vale lembrar que Diogo Dias era um português. E os interesses também dos franceses de dominar nosso litoral marcharam a pé e vieram até o engenho Tracunhaém. Apenas um grupo pequeno de índios atacaram, aqueles que faziam a fortificação do engenho contra-atacaram, e aí foi quando todo o resto do índio invadiu o engenho Tracunhaém, ateou fogo, né, no engenho todo e assassinou todos dali do engenho e da redondeza, que resulta numa morte de 614 pessoas, que foi uma chacina horrível no período colonial. Hoje seria, né? 614 pessoas. Foi esse fato que fez com que Dom José criasse a capitania da Paraíba do Norte, né? Que posteriormente a capital seria Goiânia. Mas Goiânia, braba como sempre, nem quis ser capital da Paraíba, nem quis ser de Itamaracá, e sempre com a sua autonomia. Mas é um capítulo muito interessante do Brasil Colônia, essa tragédia de Tracunhaém. E eu coloquei aqui num livro bem destacado que não ocorreu no centro de Tracunhaém, porque muita gente pensa que o nome Tragédia de Tracunhaém ocorreu exatamente onde hoje está localizada a cidade. E não tem nada a ver. Foi às margens do rio, no engenho Tracunhaém. E o que a gente não falou ainda, mas merece explicar para o pessoal o significado de Tracunhaém. Que na chamada, eu não sabia, até coloquei interessante, né? Era Tuparitama, como é Tuparitama? Não, como é o nome? Era Tupirama, né? Tapirurama, isso, Tapirurama. Né? Tracunhaém, os dois são estranhos, mas o Tracunhaém eu prefiro. Não é? É mais romântico. É mais interessante. O outro é um trava-língua. Mas o que significa Tracunhaém? Segundo o Dr. Teodório, panela de formiga ou formigueiro, né? Entendi. Ou grande formigueiro. Grande formigueiro. Porque outra dúvida que tinha muito na cidade era... Aquele projeto nosso é Homens e Mulheres do Barro de Tracunhaém, né? Do Barro do Formigueiro. Do formigueiro. A gente subia ao alto da Serra do Engenho Trapuá. Quando a gente olha para Tracunhaém, a gente vê a cidade em forma de uma concha, uma panela realmente. Interessante. E a Serra do Trapuá, ela fica como se fosse o pico mais alto de um formigueiro. Quem já teve a oportunidade de ver uma panela moldada no barro, em cima de um formigueiro, a gente pensa que é uma panela feita realmente no torno. Entendi. Então tem muito a ver mesmo o significado. As pessoas acreditavam, antes de eu fazer essa publicação do livro, que Tracunhaém era panela de formiga porque continha muitos índios entre as matas da cidade. Mas é algo ilógico, porque as tribos de índio que realmente existiam em Tracunhaém estavam sobre as margens do rio e mais no aldeamento em Limoeiro. Entendi. Não na própria cidade lá. E o início do barro? Tem algum... Começa onde? Outra dúvida, que agora eu estou me debruçando um pouco sobre isso, para a gente ter pelo menos uma definição. O que é que acontece? A cidade toda acredita que os primeiros a confeccionar artesanato, né, da cerâmica em barro foram os índios com o cachimbo. Eu não acredito muito nessa vertente porque os nossos índios foram dizimados, descendo cada vez mais para os sertões.
Eu acredito mais que algum europeu veio fazer os pão de açúcar do engenho, que os primeiros eram de barro, né? Não é de metal. Não é de metal, nem de madeira. E eu acho que ficou por ali em Tracunhaém, Vamos aprimorou a técnica, a gente vai ter que... Vamos ligar a Teca Sap aqui. Pão de açúcar, gente. Vamos lá. Tem a casa de purgar, diga, explica pra eles aí. Tá. A casa de purgar do engenho. Que tinha um funil, certo? Aquele tacho, isso, onde se colocava o açúcar, e tinha pra uma poder... tábua com um furo. O mel escorria para dentro do tanque, e depois eu falo a gente no modo cultural, certo, né? Virava o tacho e quebrava o açúcar ali já apurado. O tacho não, o pessoal não vai entender. Virava o pão de açúcar. Virava um funilzinho, aí saía aquela coisa dura, né? Que era quebrado, aí em formato, deve chamar de pão de açúcar. Porque era o açúcar. Verdade. Não é? Então, eu acredito... É melhor vocês pesquisarem na internet. Ficou meio confuso aqui. Porque a gente sem ter o material para... É por isso que eu estou agora fazendo esses vídeos, percorrendo os 35 engenhos de Tracunhaém, para levar essas curiosidades. Eles têm edificações ainda, os engenhos? Tem. Ou casa, ou ruína, ou capela, sempre, e todos eles têm algum registro ainda. Tu já conseguiu fazer vídeo, produzir vídeo de quantos? A produção de vídeo começou agora, a gente tem 4 prontos. Divulgou apenas um, nesse resto de ano. A ideia é fazer uma série. É fazer uma série, percorrer os 35. Legal. E contando um pouquinho de... baita do registro, é uma coisa que eu gosto muito também, é registrar, né? A gente fez aqui agora a gravação no CD de Mestre Bilu. Um baita, assim, um registro importantíssimo aqui pra gente, pra cidade. Aí, Alexandre, a gente teve a oportunidade de falar com Dona Maria Amélia, você estava junto. Dona Maria Amélia faz, meus pais, meus avós já tinham olarias em Tracunhaém. Isso remonta a 1800. A gente fala com o Betinho, com outros e outros. Não, meus pais tinham olaria, isso remonta a 1800. Agora, a origem, quem chegou realmente, quem deu o pontapé, isso é uma... Observa-se que aí na região é uma grande jazida de barro, de barro. Porque tem a olaria em Nazaré, né? Tem duas, né? Aí, grande ainda. Aí eu li toda a obra de Henry Coster. De Henry Coster passa por Bom Jardim, Goiânia, Nazaré, retrata muito o nosso estado e diz: algumas localidades em Pernambuco produzem as suas próprias cerâmicas, mas de momento nenhum citou Tracunhaém. Certo. E ele, como era muito detalhista nas suas andanças, ele, para não registrar isso em Tracunhaém, ou realmente não passou pela cidade, que a gente não encontra, pela vila, ou realmente Tracunhaém ainda não era, até porque não tinha uma produção ainda definida. Para os mais jovens entender, a vida não é nada fácil, né? Você sair de Tracunhaém para vir para o cartório em Goiânia de cavalo. De cavalo, não era. Não é feito hoje, que tudo se resolve na ponta do dedo no celular, né? Tudo era muito mais difícil e tudo mais demorado também, né? Onde uma das principais fontes de pesquisa são os livros de igreja, né? É verdade. Né? Por quê? Fala aí, você que é historiador. Porque os livros ali, eles trazem... Sim, mas assim, tudo acontecia na igreja, né? Eleição na igreja. Eleição, tudo... votação, correios, tudo passava pelo padre, né? Até as primeiras escolas de nossa região, de Goiânia, de Tracunhaém, eram dentro da sacristia, né? Quando Dom Pedro instituiu ali que todas as vilas e lugares populosos do Brasil deveriam ter uma escola, as primeiras escolas foram a igreja. É o que já estava pronto, né? É o que já estava pronto. Perfeito. E representava também a corte, o império, etc. O poder. O Estado. O Estado. E como é a Tracunhaém de hoje, Tony? Hoje, se a pessoa vai lá que nunca foi ver lá o artesanato, o que é que encontra a cidade? Eu gosto muito, acho bem simpático. Vai se encantar, né? Vai se encantar, né? São dezenas de olarias, são dezenas de ateliê, como você já falou, cada um com sua identidade, seu estilo, que agrada gregos e troianos, peças de 3 metros a peças de 30 centímetros. Deve estar cheio de presépio lá a cidade. A cidade está forrada agora de presépio. Tracunhaém é uma boa apresentação. Interiorana, né? Aquele clima gostoso de harmonia. Tranquilo. As ladeiras.
Para você que tem vontade de conhecer, é uma boa oportunidade. Muita peça, muita arte. E somos a capital estadual da cerâmica, né? Isso. Ganhamos esse título. Isso, perfeitamente. É da cerâmica, não define se é figurativa ou utilitária. Né? Cerâmica em barro, é. Da cerâmica, né? Junta os dois. Junta os dois. O Alto Moura é o maior polo figurativo da América Latina, né? Algo assim. Não estou lembrado agora. Pois bem. E agora vamos falar da sua consultoria, digamos, seu apoio, que foi massa e agradecido, e eu vou continuar agradecendo, do evento que nós fizemos em Bringa, né, no Engenho Bringas, né, que foi o encontro de Maracatu, que a gente realizamos dia 29 de janeiro de 2023. E aí eu vi uma postagem tua semana passada, foi assim, um ano atrás, a gente estávamos batendo um martelo. A vida é interessante, né? E quando a gente tá nessa doideira no meio da rua, lá a gente ir sozinho no engenho lá, né? No sol. Depois de chegar para a festa pronta, né? É muito bom. Eu fiz uma homenagem a você nos meus stories, muita gente acompanha, dizendo que você fazia, e realmente faz parte, porque a gente já vinha lutando com esse sonho de fazer um evento ali, não daquela magnitude que você fez, né? Que você conseguiu. Nós fizemos. Não, mas quem conseguiu fazer foi você. Aí é o que eu sempre digo. Eu estava vendo outras fotos, há 10 anos, eu estava ali fazendo as fotografias de Bringa e levando alguns amigos meus. E eu levei Flávio, levei Rodrigo, levei Cid Batera, levei Daniela Câmara, que era, na época ela tinha um jornal, a Gazeta Cultural em Recife. Eu saí levando muita gente para tentar sensibilizar e unir força para aquela coisa. E de repente, eu jamais imaginaria que você ia ter dado essa atenção àquilo ali. Quando você ligou para mim, na época eu lembro, Tones e Bringas. Eu lembro que você fez isso, e Bringas. Eu jamais também imaginaria que ia resultar naquilo tudo, que o pessoal, quando eu coloquei essa semana, não, Alexandre faz parte dos 60 anos da emancipação do Tracunhaém, aí uns colegas meus de Recife, e Bringa, vai haver próximo ano? As perguntas já então é aquela coisa. Ninguém reclamou não, por quê? Ninguém reclamou não, né? Graças a Deus não. Não, reclamou de você ter me posto como fazendo parte da... Não, e eu vou até... Eu tenho pouca convivência na cidade, né? Vou muito pouco lá. Embora eu conheço um monte de gente já. Mas Alexandre, só aquele fato de Bringa e o seu livro que está por vir... Não, Tracunhaém foi fantástico. O resultado foi, assim, imensurável. Assim, a gente, eu faço uma comparação bem simples, só para a gente medir o tamanho. É o seguinte, até antes do evento, eu, sem medo de errar, se você colocasse Cruzeiro da Bringa na internet, vinha 2, 3 resultados ruins, que nada falava. Tinha um lá que é uma página que fica procurando cemitérios, né? Uma coisa assim, mas ruins, mostrava muito ruins as informações. Pós encontro, né? Você pode botar sem medo, encontro Maracatu de Brinca, vai vir uma enxurrada de vídeos, de fotos, em todas as plataformas, em Freak, Instagram, Facebook, YouTube, reportagem, um monte de coisa. E o que me impressionou quando eu cheguei lá no exato dia foi o seguinte: a quantidade de fotógrafo que desceu do Recife, profissionais, né? Tem aquela câmera gigante ali, mas o Xirumba, entre outros, que desceu. Artistas, né? Artistas. Outra coisa interessante que aconteceu foi a volta do carnaval. A gente passou 2 anos parado. Sem carnaval, e Brinca também foi a primeira manifestação dos maracatus. Dos maracatus, que reuniu a Mata Norte. Na verdade, Tony, toda vez que eu vou escrever sobre Brinca, eu tenho uma dificuldade, que é destrinchar o evento. Por exemplo, a gente pode tratar aquilo lá de várias maneiras. Isso aqui é uma coisa de salvaguarda. Isso, pronto. Isso aqui é uma coisa de patrimônio, porque tem o conjunto arquitetônico e o material e o imaterial que é dos maracatus. Isso aqui é um produto turístico, porque a gente acabou de criar um novo lugar para as pessoas visitarem. Então, assim, e tem mais coisas, se você for puxar, tem mais coisas. Comércio, não sobrou nada, cara, de quem levou.
Olha, eu vou resumir nas palavras de Luiz Caboclo, né? Um caboclo, mestre de caboclo do Estrela de Ouro de Aliança, né? Que tem para mim é o melhor de todos eles, Luiz. E ele disse, ó, eu estava voando ali, velho. Eu estava voando, assim. A emoção, né? A sensação deles de estar brincando ali pela primeira vez. Então, todos ali estavam pela primeira vez. É. Isso é bem interessante. Até nosso mestre João Paulo, ele também relatou. Todo mundo estava a primeira vez. Nos relatou isso, né, que tinha o maior sonho de brincar ali. Porque a história de Brinca está muito forte no imaginário. Agora, eu vou mudar de cadeira aqui. O que é que levou você a imaginar e a produzir aquilo? Porque eu acreditava 99% de que a gente não iria fazer aquele evento pelo seguinte fato. Pelas dificuldades. Mas não foram poucas. Mas, Marcelo, era irredutível a projetos ali. Sim. E quando eu chego com você naquela porteira, que ele diz, pode tá fazer, ok. Pode fazer. Foi. Então, assim, eu acredito em algumas coisas, assim, não materiais, tipo, quando a gente está imbuído de bons sentimentos. Exatamente. As pessoas percebem isso. E recebem isso, tá? E Marcelo, até mandar um abraço para ele, dona Miriam, né? Que são os proprietários do engenho, foram super, super gentis, participaram, ajudaram, né? E, enfim, né? Então, quando a gente está lá, a gente chega assim com energia boa, querendo fazer uma coisa boa. Ele abraçou o projeto dele da nossa primeira reunião. Foi. Num dia estava lá, nos ajudou, né? Abriu a casa dele para receber algumas pessoas que estiveram lá, né? E a coisa aconteceu e foi bom para todo mundo. Ele estava muito satisfeito. Até que, eu tô falando assim, eles, pô, você não imaginava algo tão grande e tal. Mas sim, acho que isso pegou todo mundo, sabe? Assim, foi difícil fazer, dentro das canas. 42 minutos do segundo tempo, a cana não estava cortada. Enfim, né? Assim, um monte de gente para você articular, né? Para poder dar certo. Mas deu certo. Deu certo. Deu muito certo. Há uma saudade, né? O apoio da Jo Mazzarolo, que era então chefe lá de jornalismo da Globo Nordeste. Ela se encantou pela história, né? Uma encruzilhada no meio do canavial, onde as pessoas, os caboclos brigavam, se matavam, enfim. Tivemos a presença, que não é pouco, de toda a equipe da Secretaria de Cultura do Estado presente, tá? Silvério, inclusive. Silvério, o secretário, então o secretário de Cultura, o secretário executivo, adjunto, Leonardo Salazar, os gerentes todos estavam lá também, então assim, primeiro, segundo, terceiro escalão da Secretaria de Cultura estavam lá presentes, um artista renomado, Lula Queiroga, Ciba Veloso, né, fotógrafo de João Pessoa, gente de outros estados, um público muito bom, local também, que é importante, nosso público local. Na reportagem tem uma senhorinha que disse que foi mostrar ao neto. Cara, foi completo. Muito bom. Eu fico muito agradecido dessa sua lembrança em relação a Tracunhaém, que não deixa de ser, veja, mais um produto de Tracunhaém. Não é de Alexandre, é da cidade. Não é? A cidade ganhou, ou uma coisa que estava lá, vamos dizer, coberta, que foi descoberta, mostrada, né? Até hoje está as duas reportagens da Globo aí no G1. Pô, só você vê a forma que foi relatado aquilo lá. Então ganha a cidade, a reportagem mostrou o centro da cidade, né? Falou Tracunhaém. Fantástico. Eu só tenho a agradecer a você também pelo suporte, né? Assim, dos dados, né? Das informações. É loucura, né? Você vai confiar onde, né? Não, deixa eu lhe confessar um fato aqui, porque a gente tem tempo ainda, né? Tem. Aí a cana ainda estava grande. Aí eu liguei para um dos gerentes da usina e disse, olha, a gente precisa fazer o evento. Vocês têm que entender que o evento é importante. Mas a gente não está com programação de cortar a cana. Aí eu disse, olha, Tony Danilo, o dono do Caranguejo e o historiador do Tracunhaém, vai botar fogo na cana e vocês vão ter que cortar. Agora o evento vai... desespero já. O evento vai acontecer. Aí eu lembro que... Aí eu fui
Não, eu fui com o Rodrigo lá pra gente fazer a rota, aí já tinham queimado, eu, Alexandre, queimou, viu? Sem contar que não tinha como fazer. Não, e ainda aconteceu outro, alguém das usinas não falou um com o outro, e depois que a gente montou o palco, era o lugar que o caminhão ia passar. Os caminhões todos. E a gente já tinha comunicado há tempo. Tinha comunicado, já dá tudo certinho, mas alguém não soube, teve que mudar tudo. Enfim, é coisa de evento mesmo de rua. É bom as pessoas ficarem sabendo desses detalhes. Não aconteceu nada no imprevisto. Foi super na paz. Super na paz. A polícia chegou já no final, aí perguntou a mim assim, quantas pessoas deu aí? Eu digo, cerca de 8 mil pessoas. Aí ele fez, mas tudinho? Deu muita gente. Aí eu disse assim a ele, e cada maracatu desse aí tem uns 200. Mas se você, quem esteve lá, e a gente vê ainda nas fotos, as pessoas visitando a capelinha. Isso. Com aquele cuidado de visitar a capelinha. Visitando o cruzeiro que estava lá com as oferendas, não é? Isso. As pessoas visitando, curioso, né? Assim, olhando o cemitério, né? Que é, gente, Bringas, hoje você pode colocar na internet, o encontro de Maracatus no Cruzeiro da Bringas. Eu guardei a placa, eu guardei a placa, tá lá no bar guardada. Qual primeiro placa? Encontro, aquela placa de indicativo. A indicativo no totem, né? Por lá nas entradas, eram 2 entradas, uma para o público e outra para os ônibus dos Maracatus. Então, Cruzeiro da Bringas, gente, faz parte de um conjunto arquitetônico, que é uma capela em devoção a Santa Terezinha, o cemitério, né, que está desativado desde 80, por que pareça 80 novamente, e um cruzeiro que, por ser encruzilhada e por ser rota, né, de vários engenhos, a informação de Tony, por ser rota, acontecia que os maracatus se encontravam, e quando se encontravam, tinham que fazer um rito, uma mediação. Ou eles se combinavam, cruzavam as bandeiras e passavam em paz, ou não, e eles brigavam. Isso acontecia com outras manifestações também, não é só Isso. Tá? Era outra época, uma época muito mais violenta, não só participavam só homens. Homens mesmo. Né? Os brinquedos, os maracatus eram bem menores, em torno de 25, 30 pessoas. Não é hoje, máximo, 100, 120, né? 150 pessoas não era. E, segundo a oralidade, houve vários conflitos, né? E homicídios e pessoas feridas, enfim. E ainda tem que marcavam para duelar, né? Enfim. E esse lugar ficou, né, com essa forma mística. No imaginário dos maracatuzeiros, qualquer sede que você vá, alguém conta essa história, não é? Tem alguns personagens famosos, né? Alguns caboclos bravos que gostavam de... Tem uns diz que tinha gente que se escondia só para pegar os outros. Tem muita história. Tem muita história. E resolvemos jogar luz sobre esse capítulo, né, da história da cultura popular nossa aqui, fazendo um encontro com o maracatu de hoje, né? Foram 11 grupos, a gente fez no domingo pela manhã, um dia de sol. Sol muito maravilhoso. Muito sol, muita poeira. Muita poeira. Né? Brincar no chão batido, né? Tem isso. E deu super certo. Mas uma coisa interessante, Alexandre, que eu queria deixar aqui para a eternidade, foi o seguinte: eu estava com uma visão muito conservadora, eu estava com uma coisa muito de historiador. A gente vai fazer um encontro de Bringas. E aí você falou uma coisa nas vésperas que fez com que minha mentalidade mudasse completamente. A gente vai fazer uma celebração do hoje, da volta, do encontro de maracatus, de tudo que é bom, e que eu bloqueei minha mente só no passado. Só em a gente retratar a história. Mas a gente, além de retratar, a gente escreveu uma nova história. Isso. E isso foi muito massa, que foi uma ideia sua. É bom a gente frisar isso. O que aconteceu ali não foi nada do que aconteceu lá atrás. Lá atrás. É outra coisa, totalmente diferente. Ainda ele celebrou e foi a salvaguarda do local, da importância do local para o maracatuzeiro, em outro formato. Não é querer que ninguém brigasse lá, né? Lembra disso, a gente estava preocupado? Aí que alguém lembrou que levou uma gaia aqui e vai querer brigar. Foi uma das preocupações de Marcelo também. O tempo todo, exatamente, né? Então, e uma frase muito feliz, até um amigo meu que estava lá, disse aqui era um lugar de confrontos, agora é um lugar de encontros. Todo mundo na paz, todo mundo feliz, todo mundo brincando. Essa questão que você falou do tempo, Tony, tem um exemplo bem bom, assim.
Vai dizer que, na minha época, naquela época, né? Aí o professor meu disse, olha, essa coisa naquela época, no meu tempo, não sei o quê, não tem nada disso, porque a gente era jovem. Ponto. A mentalidade era outra. A gente era jovem, então a gente tinha energia, a gente estava lá brincando, a gente fazia parte da história. Né? Depois a gente passa a ver a história, a gente não vai mais fazer. Então, assim, a grande saudade é da juventude, da energia que a gente tinha de viver aquelas coisas. Enfim. A gente levou um monte de gente lá que nunca tinha pisado naquele terreiro e estavam vibrando por tudo que tinham ouvido. Né? Foi fantástico. Alexandre, um amigo nosso também de Upatininga, ficou também encantado. Poxa, Tony, já ouvia falar muito, mas que sensacional. Os fotógrafos foram porque sabia que ia ter um baita de um cenário. Caboclos no meio da cana, né? Área rural, né? No chão batido, diferente de rua, né? De asfalto. Eu fiquei impressionado porque naquele dia, eu era para ficar muito mais presente lá contigo, mas eu fiquei numa espécie de guia turístico do restaurante para lá, porque toda vez que eu voltava, sempre tinha alguém almoçando que queria ir lá. E eu voltava. E veio um pessoal de Passira só pela matéria, pela curiosidade. Não quero ir para esse lugar. Foi muito bacana. E de volta ele ia para João Pessoa e acabou voltando pela PE. Até agora nós, assim, não posso afirmar que vamos fazer agora em janeiro 24. Fizemos as articulações possíveis, até junto ao governo do estado. Mais uma vez, a Secretaria de Cultura de Tracunhaém, através de Rodrigo, tem sido parceiro, ele foi sempre parceiro. Desde a primeira hora também, Marcelo, né, o proprietário de engenho, o pessoal da prefeitura, principalmente a Secretaria de Cultura, mas não temos ainda uma condição de dizer, vamos fazer. É um evento caro, muito caro. Numa zona não comum. Dá muito trabalho. A logística. Muito trabalho para se fazer. Né? Já temos uma experiência, mas a gente sabe que o que, né, precisa melhorar. Né? Enfim. E mexe também com um aspecto muito sensível, né? Como é o cuidado com a igreja, né? Com a parte religiosa, né? Requer um cuidado, né? Tem toda essa logística. Tem todas essas coisas menores não, que o grande público não percebe, é verdade. Mas precisa ser cuidado. Não é? O consentimento, digamos, dos proprietários tem que estar envolvido no processo, não pode chegar lá e fazer. Né? Infelizmente, o seu Marcelo está no meu dodói, né? Devido ao que aconteceu lá no engenho. Enfim, mas estamos espertos e estamos nos movimentando para fazer. Ou 23, ou agora 24, ou pelo menos também não é anormal de encontros parar, né? Fazer tal, né? Não conseguir fazer todos os anos. Senão 24, 25 vai dar mais tempo ainda de conversar com todo mundo, né? E de tentar outras estratégias. O próprio, você estava lá, repleto de político, o próprio prefeito estava presente e gostou muito. Ficou surpreso pelo tamanho, né? Enfim, vamos ver, vamos aguardar mais um pouquinho, ver se a gente consegue. Esse ano, se acontecer em janeiro, será no dia 28, né? O último domingo do mês, que fica como data fixa para o último domingo de janeiro ser o encontro de Bringas. O encontro de Bringas, exatamente, como nós fizemos em 23. E tomara. Vamos lá. Acho que está perto de encerrar. Para encontrar Tony, para conversar com o Tony, para marcar as coisas com o Tony, dizer, Tony, como é? Eu estou com um grupo aqui, tu me recebe, eu tenho uma rota pronta aí para levar um grupo meu para tantos engenhos. Como é que faz para falar com o Tony? Recebo. Mas fala por onde, homem? Dê seus números aí. Fala seus números. O mais certo é pelo Zap, né? Todo mundo hoje tem. Você sabe, né? Cada um tem um canal de comunicação. O Zap ou o Instagram, né? Do historiador Tony Danilo. Eu tenho 3 formatos de rotas de engenho que eu recebo os turistas. Né? O primeiro é em Tracunhaém, com os engenhos de Tracunhaém. O segundo formato é o artesanato de Tracunhaém e os engenhos de Vicência. Né? E o outro formato é o artesanato de Tracunhaém e alguns engenhos de Nazaré da Mata. Certo. Aí as pessoas é quem
Geralmente, Mas aí eu vou já dando tem, perfil. Já tem pré-definido quais são os engenhos a ser visitados, né? Depende muito do perfil de quem me procura para ir. Porque tem gente que quer ver um engenho mais ou menos assim completo, com chaminé, com moenda, com igreja, com tudo. Com moita. Tem pessoas que dizem assim, não, eu queria só um pôr do sol. Interessante. Aí eu vou adequar. Qual o mais completo dos engenhos? Olha, hoje... Você conhece lá? Hoje a gente, se tratando de Tracunhaém, o engenho Trapuá e o engenho Primavera. Eles são os dois mais completos, porque eles têm a moita, a moenda completa. Tem a moenda ainda? Tem a moenda, a casa de purgar, tem a chaminé em pé. A moenda é animal ou gera vapor? Animal ainda. Tem toda a atração das madeiras, essas coisas. Que é o Bangui, né? O Bangui. Aí tem pessoas que dizem assim, Tony, eu quero ir no engenho, mas eu quero uma casa bem colonial, bem antiga. Aí eu levo para Juá. Mobiliada, né? Aí, não, com arquitetura de madeira, eu levo para Juá. Aí, não, eu queria ver um engenho com uma casa mobiliada, eu levo para Jundiaí e Vicência. Vai muito do aspecto do que o turista quer. Se a pessoa te procurar, tem as rotas. Tem umas rotas. Dá para acertar e receber as pessoas. É isso. Que legal. E faz também o artesão, os barros, né? O artesanato também. Barro, e depois para dar uma volta. Massa. Com essas engenhos. O livro esgotou, né? Esgotou. E agora estou dando agora só os vídeos no canal. Isso é uma nova etapa, né? É feito você falou. Você me perguntou se eu acreditava no digital, né? Temos que deixar registrado. As futuras gerações precisam. Tem que participar do que está acontecendo. Né? Se é isso que está acontecendo. Não é à toa que nós estamos aqui fazendo formato de podcast, falando de cultura. Assim, como eu te expliquei no telefone. Aqui a gente tem todo mundo que passou por aqui, vem trazer aqui os produtos, os trabalhos dele. Isso. Exatamente. Tá? Gerados através de empreender, né? Empreender no meio cultural. Um empreendimento cultural. Como o mestre Anice, né? Que ela nos trouxe aqui, que faz oficinas de dança. De dança do Cavalo Marinho. Eu assisti. Já fez na Bélgica, né? Já fez na Bélgica, já fez em São Paulo várias vezes, enfim. E está aqui perto da gente, né? E você também recebe grupos com essas histórias. Eu também, mais pessoal. Não é porque é meu amigo não, a gente é parceiro não, mas faz com qualidade, faz com riqueza de detalhes, tem essa preocupação de saber a data que está lá na casa, se é a data da reforma, se não é a data da reforma, né? Enfim, já tem essa pesquisa vasta para esse livro. E vai o dia a dia, né, Tony? Também conhece muita gente ali na região. Verdade. Né? Aí vai somando, tem uma história aqui, a história por lá. Bom, pois bem, gosta de conversar, viu? Se juntar ele e Ivo de Odato, meu Deus do céu. E se tiver uma cervejinha do lado, paciência. Eu também já caí nesse truque aí. Você conversa 2 dias. E, por fim, dê seu número de telefone, homem. Você não deu ainda. Meu contato é o 99351 0847. 99351 0847. 81, que é Pernambuco. Que é Pernambuco. Muito bem. E aí vocês irão conhecer a panela de formiga, ou formigueiro. Por completo. Isso, vários artistas, não todos, mas muitos artistas lá, né? Com o barro, né? E alguns engenhos da sua preferência. Eu gosto muito da Igreja dos Pretos lá. Nossa Senhora do Rosário, daquelas folhinhas, os detalhes das ramas. Daquelas folhinhas. Porque assim, ninguém me contou, mas quando eu olhei para aquelas folhinhas, eu lembrei que tem algumas panelas, alguns jarros, né? Algumas bonequinhas. Que tem aquelas folhinhas só. De onde vem as folhinhas, né? Assim, essas a ideia imaginária. Porque tá lá na parede, né? Então alguém passou, acho que cabe para colocar nas bonecas, né? Enfim, fantástico. Vai saber. Gente, estamos aqui terminando mais um podcast. Mais uma vez passou super rápido. Desculpa pelo atraso, mas Tony teve lá seus imprevistos, que acontece com todo mundo, né? E ficamos aqui e até o próximo. Daqui a 15 dias, nosso podcast é quinzenal. E vamos trazer um músico super interessante que vocês vão gostar. Falta só fechar um detalhe para a gente poder anunciar, né? Faz parte do processo. Tá bom, gente? Um abraço, muito obrigado e até o próximo.